estou de volta aqui para mais um vídeo de física. Como é bom ter você novamente como minha companhia. E hoje vamos falar um pouco mais sobre propagação de calor, todo esse estudo da calorimetria, das trocas de calor, do equilíbrio térmico e inclusive falaremos de recipientes adiabáticos e diversos tipos de propagação, convecção, irradiação e também a condução térmica. Mas desde já, sem mais enrolações, eu quero que você deixe o seu like se você gosta desse vídeo. Se inscreva no canal, também caso você goste, não estou obrigando a nada, mas seria interessante, seria uma coisa muito apetitosa para mim, porque dá aquele gás, dá aquele incentivo bem massa para a gente fazer mais vídeos e se dedicar ainda mais. Então desde já, muito obrigado e vamos começar mais um vídeo falando desses tipos de propagação de calor que são fundamentais, caem muito no Enem, viu? Presente praticamente 100% de certeza no Enem, inclusive foi tema do ano passado, de uma das questões, no ano de 2021 no caso, de algumas questões que tratavam-se dessa propagação do calor e desses conceitos que são importantíssimos termos em mente para uma prova dessa. Então, vamos ao que interessa, vamos à condução térmica. Bem, falar de condução térmica é citarmos exemplos do nosso cotidiano. Por exemplo, se eu pego uma vela e logo acima dessa vela eu coloco uma chapa metálica, você vai perceber que aquela vela vai ser uma fonte térmica, uma fonte de calor. E, consequentemente, ela vai transferir esse calor para aquela barra. E é claro, essa barra contém diversas moléculas, elementos, e eles vão estar bastante agitados. Pense como uma festa de carnaval. Todo mundo está grudado um ao outro. E se uma pessoa se move, as outras também vão se mover. E é dessa forma que a energia térmica vai ser propagada ao longo de todo esse percurso, ao longo de toda essa placa, metálica, essa chapa metálica. Você pode perceber assim, e consequentemente, se eu forneço energia, aquelas pessoas vão estar mais agitadas, aquelas moléculas vão se agitar ainda mais e transferir essa energia para as outras, até que toda essa parte atinja um equilíbrio térmico. E é notável dizer que nessa parte inicial, a temperatura vai estar mais elevada do que nessa parte um pouco mais afastada da chama. Isso prova a existência de um fluxo de calor. O fluxo de calor que vai justamente do corpo que está mais quente para o que está mais frio. E bem, existe justamente essa troca de calor, esse fluxo de calor, que pode ser expresso como sendo o quê? A letra grega muito badalada, que é chamada de φ, e que ela relaciona a quantidade de calor sobre um determinado intervalo de tempo. Ou seja, é um tempo que vai ser decorrido ali para que essa quantidade de calor se propague ao longo justamente dessa chapa metálica. Como você pode perceber, uma chapa metálica ela está no estado sólido. Isso facilita bastante, porque é nesse estado de agregação da matéria que as partículas, que as moléculas estão bem mais próximas umas das outras. E é notável perceber que essa propagação através da condução térmica vai ser muito mais fácil, muito mais objetiva nesses casos. E bem, vale ressaltar que essa energia térmica vai fluir sem transporte de matéria. Poxa, pensa nisso, que é sem transporte de matéria. Isso vai diferenciar com relação à convecção, porque na convecção existe transporte de matéria, inclusive em exemplos cotidianos, tipo, quando você vai ferver uma água na panela, existe ali uma corrente de convecção. Mas deixemos isso para o próximo quadro. Falemos agora justamente de toda essa parte que é importantíssima. É evidente em sólidos, acontece sem transporte de matéria, apenas de energia térmica. E vale ressaltar que os materiais eles possuem uma certa constante chamada de condutividade térmica. E bem, quanto maior essa constante, melhor vai ser esse processo de condução térmica. Ou seja, o calor vai fluir de maneira mais fácil, não vai ter tantos empecilhos para que essa energia flua ao longo daquele corpo. Bem, um exemplo típico de material condutor são os metais. De isolantes, aqueles que têm uma baixa condutividade térmica, a gente pode citar o vidro, o ar e inclusive o vácuo. Bom, podemos observar que existe uma diversa relação que liga condutividade térmica, área, variação de temperatura, que como eu falei, o fluxo de calor acontece do corpo mais quente para o mais frio, mas também relaciona a espessura do material, o quanto que ele é grosso de maneira simples, tá? E bem, podemos observar a lei de Fourier. A lei de Fourier, o nosso caro Fourier, nosso amigo, nosso parceiro, esteve aqui contribuindo para a física voltada à calorimetria, do estudo do calor. E bem, se observarmos uma pequena parede e dois meios, o meio inicial chamado de 1 e o meio 2 posterior à parede, perceberemos que eles vão ter diferentes temperaturas. Isso é fundamental para que exista um fluxo de calor.
para que exista justamente um equilíbrio térmico. E bem, observemos que, como eu falei, existe uma diferença de temperatura, logo o fluxo de calor vai acontecer. Eu especifiquei, inclusive, que a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2. Logo o fluxo de calor vai sair de 1 para 2. Como você pode perceber aqui, ó, nessas setinhas que indicam justamente esse fluxo de calor, essa energia que está sendo transitória entre esses corpos, que inclusive vai ser justamente pauta da nossa formulazinha aqui, ó, que vai relacionar a quantidade de calor sobre o tempo, o fluxo, mas de uma maneira diferenciada. Bom, podemos analisar que essa lei de Fourier ela leva em consideração condutividade térmica, a área dessa secção, pelo qual vai existir, ó, justamente essa parte inicial, ó, da troca de calor, onde esse fluxo vai passar inicialmente, ou seja, nessa primeira área superficial mesmo, e vezes a variação de temperatura, ou seja, a diferença entre θ1 e θ2, a diferença de temperaturas, e dividido pela espessura do material. E vale ressaltar que é importante entendermos justamente cada uma dessas incógnitas a partir de análises com relação ao fluxo. Ou seja, se eu aumento a condutividade térmica, naturalmente o fluxo vai ser muito maior. E se eu aumento a minha área de superfície, vai ser ainda maior o meu fluxo. Se eu aumento a variação de temperatura, vai ser maior ainda esse fluxo. Mas observe que a espessura é inversamente proporcional ao fluxo. Por isso ela está aqui, ó, no denominador. Porque quando diminuo a minha espessura, eu aumento o fluxo. E vice-versa, tá? Vale a relação contrária também. Bem, outra coisa que eu quero evidenciar é o gradiente de temperatura, que é justamente a variação de temperatura sobre a espessura. Ou seja, de maneira simples e prática, ela vai mostrar o quanto que essa temperatura está variando ao longo de todo esse comprimento dessa chapa metálica, por exemplo, como foi a nossa primeira análise. E bem, essa aqui é a condução térmica. Claro que vamos fazer exercícios que principalmente, ó, cobram bastante isso, e análises do cotidiano. Como que acontece essa condução térmica no nosso dia a dia? E é isso que o Enem quer. Mas antes de fazermos exercícios, eu quero ir para a segunda parte, que se trata da convecção térmica, que inclusive inclui justamente o transporte de matéria. Então o quadro é seu e vamos até uma próxima. E volta para mais uma parte para falarmos agora da convecção térmica. Falamos no vídeo anterior a respeito da condução, que a condução acontece entre sólidos prioritariamente. E no segundo caso, a convecção, lembre-se, fluir, vem de fluido, ou seja, dessa propriedade de fluir que está relacionada a quem? A líquidos e gases. E, consequentemente, vai existir um deslocamento de massas da parte que existe um fluido mais quente para uma parte que existe um fluido mais frio. E, bem, isso são as correntes de convecção. De maneira simples e prática, elas estão presentes na nossa atmosfera, que existe essa convecção livre. E bem, podemos analisar tudo isso de maneira bem visível numa panela, quando queremos esquentar, por exemplo, um pouco de água. Bem, aquela fonte de calor que é a chama, que produz a partir da combustão daqueles compostos orgânicos, né? Bem, isso vai liberar muita energia. E essa energia térmica em trânsito, chamada de calor, vai atingir primeiramente justamente a parte metálica dessa panela, que, se lembre-se, metálica, metal, boa condutividade térmica. Consequentemente, vai existir ali uma condução entre as partículas do próprio metal. E essa condução vai partir agora para as moléculas de água. E, consequentemente, a parte mais abaixo, mais próxima da fonte de calor, vai ter muito mais água quente. E essa água quente é natural que ela tenda a subir. E ela subindo acaba empurrando aquela massa de água, na verdade, que está mais fria, a descer. E ela desce seguindo essa seta preta. E essa seta preta vai fazer justamente todo esse fluxo novamente. A água quente sobe, a água fria desce. E, consequentemente, tudo visando um equilíbrio térmico. E é claro que tudo ali está presente através de uma fonte de calor. Ou seja, inicialmente existe uma condução entre as moléculas do próprio metal, lembrando que o metal está no estado sólido, e depois essa condução vai partir esse calor para a água. E a água naturalmente vai ter uma parte que está mais quente, outra está mais fria, e vai existir essa corrente de convecção, subida e descida. Bom, agora observe que é bem comum acontecer uma análise a partir da densidade. Bem, a densidade, como você sabe, é a massa dividida pelo volume. Bem, se eu forneço calor a um corpo, é natural que ele expanda, ou seja, que ele aumente o seu volume. E, consequentemente, se eu aumento o volume, eu diminuo a minha densidade.
ou seja, entre aspas, entre muitas aspas, ele vai ficar mais leve. Isso favorece a ação da gravidade nesses casos que eu vou mostrar aqui. Em que, por exemplo, eu coloquei o fluido A, que está no volume X, e o fluido B também no volume X. Porém, qual a diferença entre os dois? No fluido B, eu forneci uma certa quantidade de calor. E é natural que essas partículas fiquem mais agitadas e, consequentemente, ela se expanda. Ou seja, aumente seu volume e, naturalmente, reduza sua densidade. Ou seja, eu vou formar agora um novo pacote B. E se a gente quiser misturar essas duas partes, o fluido A e o fluido B, em um volume Y, por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, se eu juntar, vai existir justamente uma certa diferenciação no início, que essa diferença de fases, entre aspas, vai acontecer justamente pela ação gravitacional. E veja, o fluido B, por ele ser, entre aspas, mais leve, ele vai estar na parte mais acima. E o fluido A, por estar um pouco mais, entre aspas, novamente, pesado, por ele ter uma maior densidade, ele vai ficar um pouco mais abaixo com relação ao B. E depois, por ação da gravidade, vai existir uma decantação. E bem, vale ressaltar que não é somente nessa parte experimental que a convecção térmica está. No nosso dia a dia, em situações cotidianas, ela também está muito, mas muito presente. Por exemplo, estamos em uma cidade. Nas cidades existem ilhas de calor. E é natural que essas ilhas de calor tenha uma dificuldade de existir essa convecção térmica, que é muito comum na atmosfera. Isso serve justamente para equilibrar as temperaturas. Inclusive, existe o fenômeno da inversão térmica, que é comum no inverno, já que podemos observar que temos muitos carros, muitos veículos automatizados e que eles liberam combustíveis fósseis, né? Na forma de gases poluentes, tipo gás carbônico, por exemplo. E é natural que esses gases, devido ao processo de convecção, subam para as partes mais posteriores da atmosfera. E bem, quando isso acontece no inverno, todo esse processo é dificultado, já que é natural que a temperatura fique um pouco mais fria e o calor do Sol, vindo por irradiação térmica, fique um pouco mais dificultado de chegar ali, justamente onde estamos. E, consequentemente, existe justamente essa inversão térmica. O ar mais frio fica embaixo, dificultando justamente essa subida do ar poluído. Isso produz diversos problemas respiratórios na galera. Por isso é tão comum ter esses problemas no inverno. Isso é justamente a convecção produzindo essa inversão térmica. Outra coisa muito comum são os ar-condicionados. Por que será que um ar-condicionado fica na parte superior? Bem, é o que eu acabei de te explicar. O ar frio, por ser mais denso, entre aspas, mais pesado, ele vai tender a descer. Ou seja, vai descendo tipo um lançamento horizontal, ele vai descendo aos poucos. E justamente isso facilita com que exista essa convecção térmica e, consequentemente, temos uma temperatura mais agradável. É tipo uma reciclagem do ar, por exemplo. E bem, na lógica inversa, existem os aquecedores que ficam na parte de baixo. Mas por que eles ficam na parte de baixo? Justamente porque eles emitem ar quente. E esse ar quente, por ser menos denso, ele vai tender a subir, por ser, entre aspas, mais leve. E, consequentemente, o ar frio vai descer e justamente existir essa reciclagem do ar. E outra coisa muito constante também, quando vamos à praia, temos as brisas marítimas e as brisas terrestres. Que de maneira simples e prática, isso é provocado pela diferença de calor específico da água e também da areia. Bom, durante o dia é natural que a gente sinta aquela terra, aquela areia bem quente, porque ela tem um baixo calor específico. Ou seja, se eu fornecer uma quantidade de calor X, ela vai variar muito mais do que se eu fornecesse uma quantidade de calor X para a água. Ou seja, a temperatura da areia, de modo mais simples, vai estar elevadíssima, enquanto a da água vai estar um pouco mais fria, porque ela precisa de muito mais calor para variar essa temperatura. E à noite, a lógica é totalmente contrária, porque a areia vai estar bem mais fria, já que ela perde calor com facilidade e também recebe também com facilidade, e a água vai estar bem mais quente, porque ela vai demorar para justamente ceder esse calor para o meio. E bem, isso são as brisas marítimas e brisas terrestres, aqueles ventinhos bem agradáveis durante o dia, durante a noite, são justificados através da convecção térmica. E são exemplos muito comuns e bem cobrados no Enem, tá? Principalmente essa da inversão térmica, das brisas, do ar-condicionado, às vezes eles cobram, mas é bem mais comum brisas e inversão térmica, inclusive na parte de ecologia da biologia. Então, calma aí que essa aqui é somente a convecção térmica, ainda tem a irradiação,
que agora é por ondas eletromagnéticas, também chamadas de infravermelho ou ondas de calor. Então, fique com essa parte aí do seu quadro, o quadro é seu, pode tirar seu print e vamos a uma próxima. Volta para a última parte desse vídeo, que é sobre irradiação térmica, ou seja, como que esse calor pode ser propagado através de ondas eletromagnéticas. Lembrando que ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas não precisam de matéria, elas se propagam inclusive no vácuo. E é por isso que conseguimos receber o calor vindo do Sol através de todos aqueles processos de fusão nuclear no interior daquela estrela. Mas de maneira simples, podemos interpretar tudo isso como sendo a Terra uma estufa. E por isso eu coloquei aqui uma estufa realmente, daquelas que as pessoas utilizam para produzir plantações, alimentos e tudo mais. Inclusive eu coloquei ela toda espelhada, tá? E vale ressaltar que quando essas ondas eletromagnéticas chegam aqui na Terra através dessa ação do Sol, e lembrando que não é somente infravermelho, né? Tem ultravioleta, luz visível e diversos espectros eletromagnéticos. Esses espectros dizem respeito às frequências e comprimentos de onda respectivas de cada uma dessas frequências dessas ondas, né? E vale ressaltar também que vemos em uma certa comprimento de onda, em uma certa frequência. Não é todas as ondas que conseguimos ver. Poxa, você já viu o calor se propagando? Não, né? Porque justamente ela não está no espectro visível. Mas sem mais delongas, quando essas ondas eletromagnéticas, ultravioleta, chegam até essa parte da estufa, é natural elas passarem. Elas passam tranquilamente e, consequentemente, elas vão atingir aqueles seres vivos que estão ali no interior dessa estufa, como, por exemplo, as plantas. E é natural que, como a matéria ela é formada por átomos e, naturalmente, elétrons, bem, essa matéria vai ficar excitada e, consequentemente, através das cargas elétricas que ficam agitadas, vão permitir ainda mais a emissão de radiação eletromagnética, principalmente na forma de calor, na onda infravermelha. E bem, como eu falei que está espelhado toda essa estufa, o vidro é um ótimo refletor desse tipo de radiação infravermelho. E por isso o calor fica retido no interior dessa estufa, ele não consegue sair de maneira efetiva. Por isso a temperatura interior está normalmente sempre mais elevada. E na mesma lógica está o planeta Terra. Só que a reflexão acontece de maneira muito mais propensa pelas geleiras. E, poxa, como a gente está no processo de efeito estufa, a gente emite muito mais gases desse efeito, como por exemplo o gás metano, o gás carbônico, que é muito presente. E bem, esses gases eles têm a capacidade de reter calor. E funciona como, por exemplo, essa estufa espelhada. Isso dificulta ainda mais a saída desse calor que está retido na Terra. E é natural que com o tempo, a cada ano, eleve-se 1 grau Celsius, por exemplo, a temperatura global, em casos ainda mais difíceis de se reverter. E outra coisa muito importante é que essas ondas elas têm uma certa energia presente nelas. E vale ressaltar que Planck descreveu a existência de pacotes de energia, ou seja, energia quantizada, tipo pacotezinhos mesmo de energia, e que ele denomina sua equação, que a energia dessa onda é igual a constante de Planck vezes a sua frequência. Ou seja, quanto mais aquela onda tem uma frequência elevada, quanto mais ela oscila em determinado intervalo de tempo, ou seja, ela oscila bastante, fica bem agitada, vale dizer que ela tem uma energia muito maior. E também, consequentemente, ela consegue penetrar ainda mais na nossa pele, na nossa superfície. E é por isso que temos que ter cuidado com essa radiação ultravioleta para não nos queimarmos e termos, inclusive, mutações na nossa pele que levem a um câncer que traga a nossa morte, né? É bem importante ter esse cuidado. Quando a gente for para a praia, tem que ter justamente o filtro de protetor solar, tudo mais, e nos horários adequados para evitar essa exposição elevadíssima a essa radiação. E outra coisa que eu coloquei aqui são alguns tipos de ondas, né? Com relação a esse gráfico, que relaciona no eixo Y a energia e no eixo X o comprimento de onda, em nanômetros. Lembrando que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, tá? Quanto mais eu aumento a minha frequência, quanto mais eu deixo ela oscilante, eu vou diminuir o meu comprimento de onda. E se o comprimento de onda é maior, eu naturalmente reduzo a minha frequência. Ou seja, eu posso observar aqui o ultravioleta, a luz visível e a luz infravermelha. E bem, quanto mais esse pontilhado cresce, indica que ela está tendo muito mais energia, muito mais energia. Eu observo aqui 6.000 Kelvin, nesse pico da luz visível. Na ultravioleta fica aproximadamente 200, por aí pertinho, né? E aqui, o infravermelho também reduz ainda mais. Ou seja, podemos concluir que
A radiação visível ela tem muito mais energia nesse caso, nessas configurações de ultravioleta, visível e infravermelho. E bem, como você pode perceber, podemos ver essa luz, ela é visível a um comprimento de onda de 400 nanômetros até aproximadamente 720. Claro que existe uma margem de erro, não é tão preciso esse meu cálculo. E bem, vale dizer também que existe um efeito Doppler, mas isso fica mais para depois, que é quando existe um desvio desse comprimento de onda para o vermelho ou para o azul, que isso indica tanto o afastamento quanto, por exemplo, a aproximação de uma galáxia com relação a nós. E lembrando que tudo isso está variando a frequência e, consequentemente, o comprimento de onda. E que de maneira simples e prática, podemos ver isso na nossa realidade visível mais próxima através de uma garrafa térmica. Bem, essas garrafas térmicas é comum no interior delas ter um bulbo de vidro, porque justamente funciona como uma estufa. Bem, o objetivo ali é refletir ainda mais aquela radiação para dificultar as trocas térmicas, as trocas de calor. E além disso, nessa mesma garrafa térmica, é comum ter um espaçamento a vácuo. E o vácuo, por não ter matéria, dificulta bastante essa troca de calor. Consequentemente, tem um K, uma constante de condutividade baixíssima. E essa é a lógica de você manter uma temperatura adequada a que você deseja no interior dessas garrafas, que foram inclusive influenciadas pelo vaso de Dewar, justamente no século XIX, a partir do influente James Dewar, né, que foi um cientista que trouxe justamente essa perspectiva da conservação daquela temperatura no interior, que inclusive influencia essas estufas, todo esse processo justamente de equilíbrio de temperaturas para favorecer a sua plantação e inclusive dificultar a nossa troca de calor com relação ao espaço, que nesse caso não é vantajosa nem um pouco, que só nos mata, né? Só prejudica a nossa espécie e nos leva à extinção, como somos seres racionais. Então, desde já, observe bastante essas partes, constante de Planck, a frequência, qual é a relação da frequência com a energia, e inclusive o cotidiano, que são questões muito comuns no Enem. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Essa é a primeira parte dos processos de propagação do calor. Claro que vai ter bem mais, vamos trazer exercícios do Enem, exercícios utilizando a lei de Fourier, que é aquela parte da condução térmica que é muito comum. E além disso, vamos trazer vídeos de dilatação volumétrica, dilatação linear e dilatação superficial. Todas elas muito importantes para todo esse processo de propagação do calor. Então, desde já, muito obrigado. O quadro é seu. Até uma próxima. Foi um prazer inenarrável ter você aqui. Então, tchauzinho. Até uma próxima.